Bom, o item 73 do nosso material didático, o imperador Heráclio, estamos na página 103, ano 641 da era cristã. Heráclio governou o Império Romano do Oriente, né, em Constantinopla, entre 610 e 641. Heráclio defendeu a violência contra os discordantes. Aquela obra que eu até mandei para vocês, Guerras Santas, ele diz: se algum deles disser que o concílio de Calcedônia é verdadeiro, deixe-o ir, mas afogue no mar aqueles que dizem que é errado e falso. O concílio de Calcedônia foi aquele que decretou Maria como mãe de Deus. Ele gerou uma discordância até entre católicos. A igreja católica copta se separou por conta disso. Os arianos também não aceitavam, os anabatistas também não pregavam que Maria era a mãe de Deus. Então ele falou, tem que afogar essas pessoas, tem que matar. E nós temos visto que os papas têm enviado o documento dizendo que tem que matar essas pessoas. Heráclio escreveu a carta intitulada Ectese, onde defendia o monotelismo como a forma imperial do catolicismo. O monotelismo defendia que Jesus Cristo possuía apenas a vontade divina. E agora, como é que o Papa vai fazer isso? Seria considerado uma heresia. Vai mandar prender o imperador? Bom, eu cito aí esse mesmo historiador das Guerras Santas. Ele diz: a obra History of Alexandria, Os Patriarcas de Alexandria, comenta que o Senhor abandonou o exército dos romanos diante dele como punição por sua fé corrupta e por causa dos anátemas emitidos contra ele, devido ao concílio de Calcedônia pelos pais da antiguidade. Olha essa história, irmãos. O que a obra dos católicos, o que ela diz? Ela diz que Jesus abandonou o exército romano. Por quê? Eles estavam perdendo guerra para os árabes. Na visão católica romana, aquele era o reino de Deus, mas em pleno reino de Deus, de Apocalipse 20, esse reino que Jesus está reinando na terra, que vai durar 1000 anos, eles estão perdendo guerra para os árabes. Então, qual a explicação dos líderes católicos, né? O Senhor abandonou o teu exército porque você está pregando monotelismo, você está pregando heresia. É o que a obra deles dizem. E prossegue: João de Niquil registrou as derrotas sofridas por Heráclio, o imperador dos Calcedônios. Naquele momento, a igreja copta egípcia, que era aquela igreja que tinha se separado da de Roma por causa da mãe de Deus, né? A igreja copta egípcia alcançou tudo pelo qual lutara desde o tempo de Cirilo e Dióscoro. Um grande patriarca, Benjamim, reinou de 622 a 661, olha, lá já tinha rei, né, na igreja copta. No seu tempo, a igreja calcedônica entrou em colapso e suas propriedades passaram ao controle copta. Os crentes calcedônios remanescentes enfrentaram um dilema sério, tendo ou que aceitar a autoridade copta ou que abandonar totalmente o cristianismo, na verdade o catolicismo, né? Ok? Mas eles falavam até em seguir para outras religiões. Alguns escolheram a segunda opção, aceitando o Islã como única maneira de continuar a luta contra seus antigos inimigos monofisitas. Assim que aceitaram a detestável doutrina da besta, isso é, Maomé, que o historiador chama, né? Pegaram armas nas mãos e lutaram contra os cristãos. Na verdade, aqui lutaram contra os católicos, né? E um deles, João, o calcedônio do convento do Sinai, adotou a fé do Islã e, livrando-se do seu hábito de monge, ergueu a espada e perseguiu os cristãos fiéis, né? Ou seja, perseguiu os católicos. Que eram fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os coptas triunfaram, mas a que preço? Ou seja,
teve pessoas, os coptas eram tolerados pelo islamismo, tá bom? Os coptas eram tolerados pelo islamismo. Só que os católicos romanos não toleravam os coptas. Agora a ordem do imperador já era matar os coptas também, porque eles não aceitavam o Concílio de Calcedônia. Então, o que muitos católicos romanos até fizeram? Eles acabaram adotando o islamismo. Ficaram divididos naquela fé e acharam melhor, entre o catolicismo e o islamismo, eles preferiram adotar o islamismo. Olha que história terrível, irmãos. Por isso que eu gosto de colocar os historiadores para vocês verem o que os historiadores estão falando. É o que eu sempre falo para vocês. Você vai aí, o seu filho vai para a faculdade, essa é a história que eles estudam. Esse livro, Guerras Santas, ele é utilizado nas universidades para descrever as guerras católicas, que na descrição de muitos são as guerras cristãs. Tá bom? Então essa é uma questão que nós temos que pregar contra esse pensamento. Cristão de verdade não pode aceitar isso. Você está traindo o cristianismo, né? Quem diz que isso aqui era a igreja cristã está traindo o cristianismo. Está dizendo que a igreja cristã ela se tornou algo muito diferente do que Jesus tinha ordenado. Não dá para dizer que essa aqui é uma ovelha no meio de lobos. Ela é o grande lobo desse período. Então é completamente contrário à mensagem que Jesus anunciou.